mulheres. Está entrando no ar. Elas são mulheres. É mulheres. Com Sônia Monte. É mulheres. Um programa que fala do universo feminino. Mas homem pode ouvir. Você vai entender muitas coisas sobre as mulheres. Elas são mulheres. Boa tarde, Elas São Mulheres está no ar. E vocês já sabem, vocês podem participar aqui pelo 2262-1060, se quiser mandar alguma pergunta aqui para os nossos convidados. E hoje nós temos um angiologista, Bernardo Barros, que vai falar sobre varizes. Também tem uma coordenadora do CIAN, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Chiquinha Gonzaga, Bianca Capelli. A doutora Tanúbia Brandão vai falar sobre boca seca, porque depois ela fala o nome certo aí, que falar, o pessoal não vai saber o que é, né? A Cristina Goldsmith, sempre com aquela dica de carreira. E a Cida Moraes vai falar hoje, gente, você não imagina o que a Cida inventou hoje. Quem mente mais, o homem ou a mulher? A gente vai saber. E agora, já aqui para falar com a gente, João Luiz Azevedo, com a agenda cultural da semana. Boa tarde, João. Alô? Oi. Tudo bem, Sônia? Tudo. E aí, quais são as boas para essa semana? Olha, as boas para essa semana eu vou falar de vários shows, tá, que estão entrando em cartaz, quer dizer, vão se apresentar esse final de semana, e algumas peças em cartaz como indicação para a galera assistir, tá bom? Então, amanhã, terça-feira, o nosso queridíssimo João Bosco vai estar se apresentando no Miranda, aquela casa de espetáculos no Lagoon, na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Vai ser um show imperdível, inédito, com os grandes sucessos dele, um showzinho em voz e violão, que certamente as pessoas vão gostar. Na quinta-feira, a fofíssima Clarice Falcão vai estar no mesmo Miranda, se apresentando o show dela, que ela fez no final de semana, na última sexta-feira, no Circo Voador, foi sucesso, e agora, na quinta-feira, vai estar também no Miranda. Raimundo Fagner, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, o grande cearense, vai estar no Vivo Rio, no sábado, às 10 da noite. Raimundo Fagner, Vivo Rio, sábado à noite, é show de lotar a casa e para todo mundo cantar junto. E o nosso queridíssimo Délcio Carvalho, que todo mundo conhece, gravou vários sucessos, aliás, compositor de vários sucessos, na voz dele ou na voz da Dona Ivone Lara, como O Sonho Meu e Acreditar e muitos outros, vai estar na sala Baden Powell no sábado próximo, às 8 da noite. Essas são as minhas dicas de shows. Tá ok, Sônia Monte? Tá ok, mas vai ter teatro também? Teatro. Voltando em cartaz... você a Galinha tá fazendo um maior sucesso, né? A Galinha Pintadinha é um grande sucesso, Sônia. Nossa, a Galinha Pintadinha, ela faz... Só para você ter uma ideia, é o único espetáculo em cartaz que faz 2 sessões no mesmo dia. Ela tem apresentações da Galinha Pintadinha no Oi Casagrande, no Teatro Oi Casagrande, tá? Aos sábados e domingos, às 3h30 da tarde e às 5 horas. É impressionante, são 4 sessões no final de semana, todas as 4 sessões sempre muito lotadas. É um grande sucesso, o espetáculo vale muito a pena ser visto, é muito interessante. E hoje, na capa do Jornal Extra, não sei se você já viu, está a foto da Grace Massafera, que assistiu ontem, nós fotografamos e está hoje na capa do Jornal Extra. Quem quiser conferir é só dar uma olhadinha no Jornal Extra. Você viu, Sônia? Vi. Viu, né? Chiquérrimo, né? Tá linda a menina. E esse final de semana, próximo final de semana, é o último fim de semana do espetáculo Hiperativo, do Paulo Gustavo. Também grande sucesso aqui no Oi Casagrande. E com certeza as pessoas gostam muito. Ele está abrindo uma sessão extra no próximo sábado, às 7h30 da noite. Então, além da sessão às 9h, ele vai estar fazendo uma sessão extra às 7h30. Tá? Então, Paulo Gustavo, sexta-feira às 9h30, sábado às 7h30 e 9 horas, e domingo, última apresentação dele no Oi Casagrande, às 8 da noite. Essas são algumas das nossas dicas. E tem mais também, você quer saber? Bem, pode falar. Hello Dolly, que estreou no Teatro Oi Casagrande, está em temporada popular no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. Que legal. É aquele musical com a Marília Pera, com o Miguel Falabella. Quanto está o ingresso lá? Lá está R$60. 60? E 50 o balcão simples. Então, a meia, né? É, Idosos, vai sair um estudantes, preço tudo mais, bom, é né? 25, R$30.
É um espetáculo que dá para as pessoas assistirem. Fora isso, tem aqueles espetáculos que a gente sempre fala, que sempre vale muito a pena ser assistido, né? É o Dia em que Raptaram o Papa, que é uma comédia do João Bittencourt, que está no Shopping na Gávea, no Teatro Clara Nunes, de quinta a domingo. É o espetáculo Forró Bodó, um choro na Cidade Nova, que também é um grande sucesso, está lá no Teatro Sesc Ginástico, na Grança Aranha, com ingresso também R$30, a meia 15, quer dizer, quem fala, o teatro está caro. Não está caro, tem peças muito boas a preços acessíveis. Então dá para assistir, entendeu? E, por exemplo, vai ter a estreia essa semana no espetáculo Navalha na Carne, tá? Quem gosta de Plínio Marcos, é um texto mais denso, mais cabeça, vai estar estreando no teatro da Caixa Cultural, Teatro Arena da Caixa Cultural, aí no centro da cidade, na Avenida Almirante Barroso, 25, no centro, perto da estação da Carioca. Esse espetáculo está em cartaz de quinta a domingo, às 7 da noite, e o preço do ingresso custa R$20, tendo a meia a R$10. Então dá para assistir um bom espetáculo com preços reduzidos. É sempre a minha grande dica, né? Com certeza. E por aí vai. Tem um outro espetáculo que também está estreando no Espaço Sesc, no Teatro Arena do Espaço Sesc, em Copacabana, no Domingos Ferreira. O espetáculo chama-se Elefante. Parece ser bastante interessante. O espetáculo também é de quinta a domingo e o ingresso custa R$20, tá? Então tem uma variedade de possibilidades das pessoas se divertirem a preços mais interessantes. Que bom, então um outro espetáculo que está fazendo bastante sucesso, Sônia, Parem de Falar Mal da Rotina. Eu falei desse espetáculo semana passada, com a Elisa Lucinda, uma grande atriz, poetisa. Ela estava em cartaz às quartas-feiras no Teatro Net Rio, em Copacabana, e a partir dessa semana ela vai fazer de quarta a domingo. Nossa, ou seja, o sucesso dela foi tão grande que foi convidada a fazer os fins de semana, quer dizer, de quarta a domingo, esse final de semana agora, essa semana agora, a partir de depois de amanhã, e todo mês de setembro ela vai estar de quarta a domingo no Teatro Net Rio. O espetáculo realmente é belíssimo, Elisa Lucinda acertou nesse texto dela, ela está há 11 anos em cartaz e vale muito a pena assistir. É então bastante interessante. Tá bom, essas são as dicas da semana. Tá ótimo. Semana que vem, se o pessoal vai ter tanta coisa para escolher que eles não sabem nem para onde vão primeiro. Não é? É isso mesmo. Então tá, João. E lembrando que no final de setembro, a partir do dia 20 de setembro, Bibi Ferreira vai estar no palco do Teatro Oi Casagrande. Uau! Tá? Cantando Piaf, um super musical, onde ela vai cantar o repertório de Piaf, o mesmo espetáculo que ela estreou em São Paulo há 2 meses atrás. Então ela vai fazer 3 semanas no Teatro Oi Casagrande a partir do dia 20 de setembro, para quem quiser os ingressos já estão abertos. Isso que eu falo, isso que é mulher, né? 91 anos aí. Não é? E cantando maravilhosamente bem. É isso aí. Então tá, João. Bom? Obrigado, então, até semana que vem, ok? Tá bom, até semana que vem, um beijo para vocês. Tchau. Agora vamos falar com o Dr. Bernardo, né? Esse assunto de varizes. Ó, gente, já fizeram tanta pergunta aqui que a gente nem sabe por onde começa, né? Mas vamos começar falando da varize em si. Quem é propício a ter varize? Boa tarde, Sônia. Varize hoje em dia é uma doença muito frequente na população e chega a 30% da população. Então, cada 10 pessoas, 3 têm chance de ter varizes. As mulheres, infelizmente, são mais propensas realmente por causa da carga hormonal. As menstruações, as gravidezes, então tem uma chance maior. Além disso, quem tem uma carga de trabalho muito grande tem uma chance maior de ter varize também. Aí ele foi assim muito rápido. Agora vamos ver os detalhes, né? Aí já me perguntaram assim, mas acontece que a pessoa que não engravida não tem varize, isso é verdade? Não, infelizmente também não é verdade. A genética está muito influenciando quem tem e não tem varize. Então, pais e mães com varizes, mesmo um paciente não tendo varize, não tendo filhos, ele tem chance de ter varize sim. Então quer dizer que a pessoa tem que atentar sempre por esse fator hereditário, né? Isso, a gravidez aumenta a chance, sem dúvida, mas ela não é o único causador das varizes, não. Não. E as pessoas, elas podem começar a ter problema de varize a partir de que idade? Olha, tem algumas doenças, algumas alterações hereditárias que o paciente já nasce com, a criança já tem varizes. Nossa. Mas isso é mais grave. Na maioria da população, o mais comum é a partir dos 18 anos, 16, 18 anos para as mulheres e os homens um pouquinho depois. Mas muito influenciado pela genética e pelo tipo de trabalho, tipo de atividade que faz. Quando você fala de tipo de trabalho, porque quem tem
ter varizes? Quem fica mais tempo em pé, quem fica mais tempo sentado? A gente percebe que os sintomas, as dores, é de quem fica mais tempo em pé. Mas o aparecimento das varizes tanto faz. O paciente que fica muito tempo, as pessoas que ficam muito tempo sentadas trabalhando ou muito tempo em pé, tem varizes da mesma proporção. E aí, como que seria que ela teria que fazer? Ela teria de tanto tempo fazer o quê? Um movimento? Ou sentar? Por exemplo, quem está muito tempo sentado? Isso, na verdade, a mesma posição durante muito tempo é ruim. Então, pessoas que têm que ficar muito tempo em pé, andar um pouco é bom. Na hora do almoço, botar essa perna apoiada, se conseguir numa cadeira para almoçar. E as pessoas que estão sentadas da mesma maneira, não deixar tudo perto, a água perto, o celular perto, deixa um pouco mais longe, levanta para pegar uma água, levanta para ir no banheiro. Aí ninguém vai beber água, ninguém vai beber água. A preguiça é tanta. Não vai levantar, mas o ideal é que levante para poder facilitar essa circulação. Circulação, né? E agora, existe tratamento ou no caso específico mesmo, a cura seria... Que, na verdade não existe cura, né, doutor? Porque, isso, é uma doença crônica evolutiva. Né, aí eu queria perguntar, por exemplo, aí todo mundo fala assim, eu operei varizes, mas voltou. O que acontece, na verdade, é que podem aparecer novas varizes com o decorrer da vida, a gente continua envelhecendo, para de fazer exercício, isso tudo piora a circulação. Então, o que a gente tenta é melhorar a doença naquele momento e tentar prevenir para que não evolua de uma maneira insatisfatória. Então, o exercício físico, a perda de peso, mudar alguns hábitos até alimentares, a gente estava conversando antes aqui, hidratação também boa, bastante ingestão de fibra, isso tudo facilita a circulação. Então, no caso, para uma prevenção também, seria que tipo de alimentação? Uma alimentação saudável, principalmente no verão, que é o momento que a gente tem uma piora dessa circulação, com bastante hidratação, alimentação com frutas, verduras e, eventualmente, conseguir fracionar essa ingestão alimentícia, né? Os nutricionistas pegam muito nisso. A gente não comer, fazer 2 refeições grandes no dia, fazer várias, 4, 5 e com um volume menor. Um volume menor. E no caso, a gente já falou, qual o paliativo, se é que existe, né? Para a pessoa não fazer a cirurgia? Quais são os cuidados que elas têm que fazer? Hoje a gente tem várias possibilidades ao invés da cirurgia, né? E mesmo a cirurgia está cada vez evoluindo de uma maneira tecnológica mesmo. Então hoje você tem a cirurgia laser com radiofrequência, são cirurgias que você faz apenas um furo na perna do paciente e retira, por exemplo, a safena por esse furo, não tem nem corte. Você tem o tratamento com espuma, que é um tratamento muito utilizado agora já no Brasil. Você faz aplicação de espuma nessas veias, mesmo que elas sejam bem grossas, e não precisa operar, com resultado satisfatório. E tem a prevenção, quer dizer, o uso de elástica, o tratamento com remédios, isso tudo melhora a evolução das varizes para que você não precise operar um tempo na frente. Isso, mas aí no caso mesmo a indicação sempre seria cirúrgica, né? Pois é, na verdade, em alguns pacientes, quando tem indicação cirúrgica, mesmo assim você consegue fazer esses tratamentos paliativos e não precisa operar. E avaliar esse paciente se ele vai evoluir. A cirurgia tem um ótimo resultado e é por isso que no Brasil o que mais se faz é a cirurgia, com um resultado muito bom. Mas fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, quase a cirurgia é a minoria. Se faz tratamento com laser ou tratamento com espuma. E o que o pessoal chama de aplicação de varizes? Quer dizer, na verdade são microvarizes, né? Isso. A gente tem 2 componentes principais. Um, a estética. E na mulher isso é marcante, a gente faz realmente num grupo muito maior de mulheres essas aplicações, mas quando você tem aquela concentração de microvarizes, não infrequentemente a paciente tem dor, tem coceira naquela região. Então, nesses casos, a escleroterapia, que a gente chama, que é a aplicação, injeta um detergente, um ácido, misturado com um anestésico nessas veias e mata essas veias. Então, tem um resultado tanto estético quanto de saúde também. Agora, qual é o risco, a gente fala assim, das varizes, a pessoa permanecer agora, quais são os riscos vamos dizer, da saúde? De não cuidar. Na verdade, o risco final seria o mais grave, vamos dizer assim, sem cuidado nenhum, seriam as feridas, as úlceras venosas e a trombose. Mas isso já num quadro bem avançado, sem tratamento nenhum. Essas úlceras é o quê? São as feridas que vão abrir na perna e não cicatrizam? Isso, geralmente na região do tornozelo, aquelas feridas que têm 4, 5 anos de evolução, às vezes com um pequeno trauma faz uma grande ferida, e a gente tem alguns hospitais com ambulatórios só sobre isso e que tem um resultado bem facilitado com o tratamento dessas varizes. Então a causa é das varizes realmente. E o que é a trombose? A trombose é uma interrupção do fluxo, né? Como se fosse um entupimento de um cano. O sangue teria que ir do pé em direção ao coração, fica preso e aí dá uma série de complicações, inclusive complicações graves como morte, por exemplo, quando isso evolui para uma complicação maior. Mas isso é um quadro mais grave, quer dizer, pacientes que têm varizes há 20, 30 anos, varizes grossas e que não tratam.
O ideal é que a gente não deixe chegar nesse nível, estando sempre com o tratamento em dia, isso não tem complicação dessa maneira. As meninas querem saber se salto alto dá varize. Pois é, e teve um estudo, a gente tinha essa certeza quase de que salto alto dava varizes. Hoje, depois de um estudo em São Paulo, se não me engano na Unicamp, mostrou que saltos entre 3 e 5 centímetros melhoram a circulação. Então, sapatilhas rasteiras, chinelos de dedo, dão mais varizes do que salto. Agora está explicado, porque eu não consigo andar com isso nunca. Me cansa, me dá dor na perna. Pois é. Agora, saltos muito altos, 7, 8 centímetros, se não for para um período curto, para um evento, alguma coisa assim, também são ruins para a circulação das pernas. Então, saltos aí entre 3 e 5 centímetros seriam ideal para a circulação. Aí que bom. Porque realmente isso que estou agora, eu sinto isso. Porque se eu andar, como a gente fala, rasteirinha, sei lá o nome que usam por aí, que não tem salto nenhum, eu me sinto cansado, eu sinto as pernas doer. E não só para as varizes, mas para a coluna também é ruim, né? Quer dizer, para a parte osteoarticular também não é o ideal. Aquela sandalinha rasteira, ela só é bonita para o verão, mas ela não tem nada de bom. E ainda pode escorregar. Agora, andar na areia. Olha, andar na areia... Porque tem muita gente que vai para a praia de manhã e fica andando na areia, né? A areia é fofa, porque às vezes perto do mato a areia tá... Para a circulação, qualquer exercício, a caminhada de uma maneira geral é muito boa. Na areia a gente tem um problema só das articulações, tornozelo e joelho, que podem ser um pouquinho afetados em relação a isso. Mas se for um caminhar frequente, a própria musculação, a própria musculatura está protegida e tem menos chance de lesão. Mas para a circulação, qualquer caminhada, corrida, bicicleta, todos esses exercícios aeróbicos são excelentes. E qual seria a recomendação diária? Olha, a gente comparava isso muito com a idade, né? Hoje em dia a gente sabe que mesmo em pacientes acima de 50, 60 anos tem que fazer atividade física. E intensa, lógico, de acordo com a capacidade tanto física quanto principalmente cardiovascular do coração, o paciente tem que fazer exercício. E a gente vê hoje, a gente teve a meia maratona semana passada, pessoa de 70, 80 anos completando 21 quilômetros de corrida. Então, hoje o exercício está mais do que indicado e não tem limite. O limite é a própria capacidade física do indivíduo. Mas talvez aí meia hora por dia seja a prescrição comum, né? Você vai nos consultórios médicos, meia hora de caminhada por dia seja o mínimo que você precise. Aquilo não, que ela falou aqui, rompimento dos vasos, aumento de quantidade, isso aí já falou, né? Não, existe uma outra patologia que as varizes ficam muito perto da pele e arrebentam. E aí sangram, chama varicorragia. Nesses casos, principalmente, a escleroterapia, a aplicação ou mesmo a cirurgia tem que ser mais rápida para poder evitar que aconteça essa perda de sangue. E o resultado também é excelente, o paciente para de sangrar, para de ter esse problema. E se acontecer em casa, por exemplo, compressão com o dedo, ou com uma luva, ou com uma gaze, nunca com a toalha, porque a toalha, na verdade, puxa esse sangue, né? E para ir para emergência o mais rápido possível, porque se dá um ponto ali, sem anestesia mesmo, e o resultado é imediato. Imediato, né? Então é isso, gente. Não sei, tem mais alguma coisa que a gente devia colocar aqui? A gente falou... A gente sempre fala procurar o especialista, né? Hoje a gente está com isso mais em voga por causa dessa entrada de médicos, toda essa problemática política, mas a partir dos 20, 25 anos, principalmente as mulheres, devem procurar um médico para pelo menos ter uma investigação, avaliar se tem alguma doença, uma propensão de varizes. Porque às vezes por fora você percebe que você tem varizes, porque elas são internas. Isso, eventualmente você não tem esse diagnóstico pelo olhar e tem alguma doença incipiente já. Mas como é que você está, por exemplo, você assim, olhando por fora você não vê nada, como é que você sabe que você está com problema de varizes? Principalmente o sintoma, né? O sintoma é o que leva o paciente ao médico. Então está com dor na perna, está com peso, inchou, está com cansaço. E aí vai no médico e isso é investigado. Então, existem exames simples, ultrassom da perna para ver a circulação, que avalia isso e a gente já pode, eventualmente, propor um tratamento profilático, quer dizer, um tratamento antes de aparecer a doença de verdade. E essa paciente vai se dar bem para o resto da vida com um tratamento clínico, só sem precisar de cirurgia, eventual, nada disso. Porque o que acontece também é que a perna começa a dar edema, começa a inchar, é isso? Pode. A circulação venosa, as veias, tiram o sangue que vai para a perna. Então, se você tem qualquer tipo de alteração nessa circulação, nesses canos, você pode ter acúmulo desse sangue, acúmulo de sujeira na perna. Então, dá câimbras à noite, pode dar inchaço no perna, pode dar esse cansaço. Então, isso tudo a gente tem como diagnóstico de varizes, que se diz interna, né? Na verdade não é interna, é a circulação como um todo, mas pode ser uma falta de circulação, uma piora da circulação, isso tem tratamento, eventualmente até só com remédio, com resposta muito boa. E quando as pessoas têm assim acidentes, que eu falo assim, acidentes, machucam a perna ou batem, aí você vê que dá aqueles hematomas, aquela perna fica
inchada, que elas falam assim. Isso pode também afetar essa parte os traumas venosa? mais graves, os traumas maiores na perna, podem afetar a circulação, sim. E isso propiciar a varizes. O que a gente mais teme nesses traumas de perna, desculpa, é a erisipela. Então, a infecção dessa pele e que vai lesar essa circulação de uma maneira mais intensa, e aí inchaços crônicos, alterações da circulação mais importante. A erisipela é o quê? Que a perna ela está com alguma ferida, alguma coisa, ela tem uma abertura para entrar bactéria, Exatamente. Seria isso? A maior chance é nos pacientes diabéticos, mas em qualquer ferida contaminada, e aí lesa um terceiro sistema circulatório, que é o linfático, que é quem tira uma parte desse líquido, e aí é um outro tema, mas que tem a ver muito com a circulação das veias. Então, é uma coisa que a gente tem que evitar nos traumas, como você perguntou, evitar qualquer infecção, tomar um antibiótico. Vamos botar assim, tá? Então, aí no caso a pessoa, a erisipela, ela não está ligada diretamente às varizes, mas à circulação. Um problema circulatório, e que né? pode complicar as varizes também. Pode complicar, tá? Antes de terminar aqui, vamos ver, pessoal. Falta de vitamina. Não, mas não é. Pensei que era para o senhor, doutor, mas não é. Ainda não é para a doutora ali, né? Então, vamos botar a matéria. Doutor, eu agradeço aqui. Vamos ver se alguém depois lembrar mais uma pergunta, a gente faz. Vamos com a Cida Moraes. Muito. Menina, não é? Impressionante. Eu descobri, foi feita uma pesquisa, né? Entre o homem e a mulher. Quem é que mente mais? Eu pensei, porra, mulher, né? Ou será que era homem? Não é que veio o homem que ele mente no mínimo 3 vezes por dia. Gente, é uma pesquisa, eu não estou generalizando todos os brasileiros, não é nada disso, foi feita uma pesquisa. E que a mulher, nessa pesquisa, ela mente 2 vezes por dia. Bom, isso aí equivale a não sei quantos dias por ano, depois a gente faz a conta. Você faz a conta em casa. O mais interessante é que o homem costuma mentir mais, sabe para quem? Sabe para quem? Para a mãe. Fala sério! Gente, agora a mulher não, a mulher é mais emotiva, a mulher, ela... eu acho que a mulher... Eu tenho que defender a mulher, porque a mulher, ela não mente, ela omite. E quando ela omite, ela omite por sentimento. Ela é todo sentimento, né? A mulherada é impressionante. Interessante também que a mulher, normalmente, situações onde a mulher costuma mentir. Você ganha um presentinho da sogra, aquele presente, né, que você detestou, achou horrível, Sônia. Alguém aqui deve ter sogra, né? Então a mulherada ganha aquele presente da sogra, ela com aquele sorriso amarelo na sua frente, é uma para outra, né? Aquela coisa, sogra é uma coisa complicada. Enfim, e quando você abre, ela fala, gostou? Você, adorei, adorou nada. Uma mentira de lavada, mas tudo bem. E o homem costuma mentir com coisas muito objetivas. Por exemplo, você vê que o cara bebeu, tá na cara que ele encheu um pote, você pergunta, você bebeu? Não! Aí ele é capaz de jurar de pé junto que ele não bebeu, hipótese alguma. Agora, tem uma coisa interessante que acontece muito com o homem, que os homens são muito parceiros, né? Eles compartilham, não vou dizer só da mentira, eles compartilham de tudo. Não, acredito que da minha mulher não, né? Acredito que eles só compartilham de situações. E uma delas é o seguinte, quando um cara resolve, né, dar um passo em falso, os coleguinhas dele normalmente compram a briga. E quando compram a briga, malandro, aí você liga pro escritório e pergunta, vem cá, fulaninho tá aí? Não, sai para trabalhar, ele tá em campo. Esse negócio de sair em campo, eu já ouvi de tudo, sair em campo. Não, ele foi pesquisar, conhece esse povo. Bom, todo mundo em acordo, né, naquele escritório. É impressionante como os homens são amigos. Agora, impressionante também como a mulher, quando ela mente, ela tem um sentimento de culpa tamanho, que ela passa o dia inteiro, meu Deus, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Mas a mulherada tem que parar com esse sentimento. Mente com vontade mesmo. Porque, não, olha, foi feito um estudo sociológico também que é importante mentir. Não estou aqui fazendo apologia de mentira. Não, mas é importante, porque olha só, mentir tem um papel importante nas interações sociais, gente. Que através de uma boa mentirinha surge a verdade. E aí tem o debate, aí você pode sair, né, debate, não, você está mentindo. Enfim, dizem que as mulheres
mentem muito melhor do que os homens. Não é que elas mentam mais, elas mentem com mais veracidade. A mulherada sabe desenvolver o fato, né? Então, galera, o que eu queria dizer é o seguinte: vai mentir? Mente com competência, não erra. E por hoje, o meu recadinho de hoje é o seguinte: mentirosos de plantão, mintam com competência, né? Eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de mentira, mas se vai mentir, mente com competência. Promoção exclusiva. Programa Elas São Mulheres e Estrada de Ferro do Corcovado. Visite o Corcovado de trem com 50% de desconto por apenas R$ 23 para grupos e famílias. Não perca esta oportunidade. Ligue e agende a sua visita. 7833-5894. 7833-5894. É por tempo limitado. Estamos apresentando Elas São Mulheres, com Sônia Monte. Bianca, agora vamos falar aqui para as mulheres, né? Isso aí é um assunto que a gente sempre tem procurado levar aqui, porque realmente a violência à mulher, ela é enorme, né? E as pessoas pensam que é só violência física, mas existem outros tipos de violência. E até a gente conversou uma vez com uma delegada também daqui da DEAN, e ela estava dizendo, né, que as mulheres ficam com muito medo de dar queixa, alguma coisa, porque depois elas têm que conviver com o sujeito, ele vai voltar para casa, aquela confusão toda. E vocês fazem esse atendimento. Queria que você falasse do CEAM um pouquinho, o que o CEAM faz, se as pessoas podem procurar vocês. Tá. Oi, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Na verdade, o CEAM é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, CEAM Chiquinha Gonzaga. Ele é um serviço da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do município do Rio, Prefeitura do Rio. Então, ele é um serviço público, gratuito, que todo mundo pode procurar. O CEAM funciona na Rua Benedito Hipólito, 125, e ninguém precisa de encaminhamento para acessar esse serviço. Qualquer mulher que seja vítima de violência, seja ela física, sexual, patrimonial, psicológica, pode procurar esse serviço para orientação, para acompanhamento. Então, o que o CEAM faz, né? O CEAM tem uma equipe que é composta por assistentes sociais, psicóloga e uma advogada que presta assessoria jurídica. O CEAM faz o primeiro atendimento, que a gente chama de acolhimento, atende essa mulher para entender que demanda é essa que ela traz, que problema é essa, resgatar um pouquinho da história dessa mulher, da história que essa mulher traz da situação de violência, para trabalhar isso junto com ela. Então, no primeiro atendimento, a gente tenta entender qual é essa situação, qual é essa história, que demanda é essa e como é que a gente pode trabalhar essa demanda, sempre na perspectiva de romper com o ciclo da violência. Porque a gente entende que a violência tem um ciclo, né? Até no material que a gente trabalha no CEAM, a gente usa as 3 fases, né? A fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Tem uma hora que está tudo lindo, tudo maravilhoso, aí daqui a pouco começam os conflitos, a situação vai se acirrando, é a fase da tensão, e depois tem a fase da explosão, que é quando a violência em si acontece. Então, a gente tenta trabalhar o trabalho da assistente social, da psicóloga, que é um trabalho continuado, né? Não é um trabalho de um dia só. A pessoa vai, apresenta a sua demanda, a gente faz os encaminhamentos necessários para aquela demanda que ela traz, mas depois ela tem a possibilidade de continuar com esse atendimento com a assistente social, com a psicóloga, para que ela possa adquirir ferramentas para que a gente diga, né, que ela possa se empoderar e romper esse ciclo de violência. Aí uma pergunta que eu primeiro vou fazer aqui, que às vezes as pessoas têm relacionamentos, né, com homens e já tem aquela tendência que você já vê, a mesma coisa assim, que, né, às vezes não justificando, porque uns também justificam por bebida, outras coisas, e quando ele está bêbado ele faz, quando ele está sóbrio ele não faz, mas
Tipo assim, ela já vê a maneira como ele, quando ela vai falar, ele já grita. Isso tudo já vem lá da frente, porque às vezes é um comportamento da própria pessoa. Ela não alterou depois da convivência. E como que a mulher pode enxergar isso? Não é uma situação fácil, na verdade, porque pode acontecer de ter vários episódios de tensão e nunca se chegar à violência física em si, né? A gente fala de violência física, não que não existam outras, mas é a que mais se comenta, né? A mais visível. A mais visível, né? Então, pode acontecer a fase de tensão, né? E o casal ter várias discussões, isso vir ao longo do tempo e não chegar à violência física em si. Mas é importante a gente destacar que nesse período de tensão, a mulher pode estar passando por uma violência que é moral, que é psicológica e que isso gera muitos problemas para essa mulher. Ela vai precisar, sim, de acompanhamento para resolver essa situação. Né? A gente não está falando só de violência física. Até aqui, né, Bianca, você está, por exemplo, patrimonial, destruição de pertences, documentos, objetos, bens e valores, que isso acontece muito também. Acontece muito. O casal briga e o homem pega, a gente recebe muitos casos que o homem pega, rasga a certidão de nascimento, destrói todos os documentos, quer dizer, está destruindo a cidadania da mulher, porque sem esses documentos... Ela não existe. Ela não existe, ela não tem como procurar ajuda, ela não tem como se inserir em programas do governo. Então, isso acontece muito. E, às vezes, também ele toma posse de bens dela, carro, imóveis, ameaça para que ela não retorne, para que ela não possa reaver esse bem. Então, essa é e a outra também, a violência moral, que as pessoas, às vezes, nem enxergam por xingamentos, comparações, ironias e ofensas. Isso, essa é muito grave, porque é uma coisa que vai ao longo do tempo destruindo a autoestima da mulher, comprometendo as relações dela com o meio social, relação, né, com a sociedade, relação com o trabalho. Essa mulher vai precisar de todo um acompanhamento para fazer um resgate dessa autoestima. Porque a sexual, a gente já sabe, né? A constrangimento, fazer a pessoa forçar a fazer uma coisa que ela não quer, né? E lembrando que não é porque você é casada que você tem obrigação de manter relações sexuais com seu marido. Então, mesmo você sendo casada, se é praticado um ato, qualquer que seja, até uma posição aquilo que ele você quer não gosta, e você não quer, consente. aquilo que você não gosta, que você não acha bacana, que você não acha legal, e você não quer fazer, isso é uma violência sexual. Ele não pode te obrigar. O fato dele ser teu marido não é uma prerrogativa para ele te obrigar a fazer o que quer que seja. Qualquer ato sexual contra a sua vontade é uma violência e está qualificado dentro da lei. Com certeza, né? E essa psicológica também, que às vezes é meio difícil de você provar, mas acontece, né? Porque aqui está ameaças, constrangimento, humilhações, isolamentos, insultos, limitação de direito de ir e vir. Que às vezes tem isso, que a pessoa tranca, a pessoa é um lugar, né? Muitos casos de cárcere privado, da mulher realmente ficar trancada no quarto, ou ficar trancada dentro de casa e não poder sair, até que ela consegue pedir ajuda para alguém, pedir ajuda para um vizinho. Agora, na psicológica, quer dizer, ameaças, constrangimentos, humilhações, é uma coisa que normalmente acontece na frente de outras pessoas. E a gente está fazendo parte aí de uma campanha grande, até promovida pelo Ministério Público, que em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. A gente tem que abandonar essa lógica de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É ao contrário, em briga de marido e mulher, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Defensoria Pública, tem os juizados especializados, tem as DEANs, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. O Estado tem todo um aparato para dar assistência a essa mulher e a gente tem sim que denunciar, porque a gente presencia, né, uma vizinha apanhando, a gente presencia um constrangimento em público, uma mulher sendo humilhada no trabalho e tudo isso é contra a lei, é passível de ser denunciado. Agora o importante é as mulheres terem coragem, né? Precisa ter coragem para dar o primeiro passo, na verdade, porque quando você consegue chegar a um serviço como o CEAM, tem pessoas, uma equipe, né, técnica,
qualificada para fazer esse acolhimento, para atender essa mulher. E aí, quando você consegue trabalhar essa situação com ela, ela mesma passa a conseguir ler, a gente diz ler essa situação, a entender essa situação que ela está vivendo e procurar os meios de romper com esse ciclo. O importante mesmo é que ela dê o primeiro passo, que ela procure ajuda, seja num centro especializado de atendimento à mulher, seja numa delegacia, seja numa defensoria pública que tem o NUDEM, que é um núcleo da defensoria especializado no atendimento à mulher, seja no juizado, a gente tem os juizados especializados, né, de atendimento à violência doméstica, mas o importante é ela dar o primeiro passo, ela não se intimidar, ela procurar os seus direitos. E lembrando também que é importante, porque elas indo ali, tiver risco de vida para ela, para a família, vocês vão encaminhar para um abrigo. Isso, o município ele dispõe de um abrigo que é sigiloso, que é seguro, que tem uma equipe multidisciplinar. Como é que é o acesso a esse abrigo? A mulher passa primeiro no CEAM, faz o primeiro atendimento com a assistente social. Se a assistente social identificar que essa mulher e seus filhos estão no que a gente chama de risco iminente de morte, que tem um risco real para essa mulher e seus filhos, elas são encaminhadas para o abrigo Viva Mulher Cora Coralina, do município do Rio, e lá elas vão permanecer por um período, né, o período necessário para conseguir reestruturar a sua vida, sempre trabalhando na perspectiva de romper o ciclo da violência. E aí esse abrigo tem uma equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento dessa mulher e das crianças. As crianças são imediatamente matriculadas na rede municipal de ensino, tem acompanhamento com pedagoga, com dinamizadora, é todo um trabalho que é realizado. Então, as pessoas muitas vezes têm medo disso, né? Até os profissionais de outras áreas que fazem atendimento em postos de saúde, principalmente na área da saúde. Eu vou denunciar, mas depois essa mulher está correndo risco, é um risco real, e ela vai para onde? Então, o município... porque ela tem que sair correndo e deixar tudo para trás, né? Sim, a gente recebe mulheres com a roupa do corpo. As pessoas têm medo também, Bianca, porque pensa assim, tudo bem, mas aí como é que eu não tenho como me sustentar, eu não tenho aonde morar, como é que eu vou sair assim? Né? Isso seria uma solução. Sim, o abrigo, a gente recebe mulheres, né, que vêm realmente com a roupa do corpo. Elas, numa deixa, né, que elas conseguiram sair de casa, elas passam a mão nos filhos e saem correndo para procurar ajuda. Então, essas mulheres são encaminhadas para o abrigo, e aí depois a gente vai ver a possibilidade de inseri-las em programas sociais, como o Bolsa Família, e se elas não tiverem mais posse dos documentos, a gente dá entrada em todos esses documentos de novo. É feito todo um trabalho, realmente, para que essa mulher possa, com o tempo, né, com o trabalho realizado, retornar, né, retomar sua vida, retornar. E aí as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiser procurar vocês, como é que faz? Vai direto lá, dá um endereço, tem um telefone? Tem as duas possibilidades. A gente fica lá na rua Benedito Hipólito, 125, que é ali, a gente funciona dentro de um centro de artes, o Caluste, que fica atrás do Terreirão do Samba. Tem a bilheteria ali do Terreirão do Samba. Ali perto do Balança Mais Não Cai também? Isso, pertinho do Balança Mais Não Cai. Balança Mais Não Cai ficou até hoje esse nome, né? Isso, pertinho do Balança, pertinho da Estação Central do Brasil, que é bacana, né? Porque a gente tem trem, metrô, bastante ônibus. A gente fica ali atrás do Terreirão do Samba, a gente funciona dentro do Centro de Artes Caluste e funciona de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde. E a pessoa não precisa ter encaminhamento, ela pode chegar lá dentro desse período que ela vai ser atendida. Agora, se para conforto dela, né, se para ela se planejar, porque ela trabalha, ela quiser marcar um horário de atendimento, ela liga 2517-2726, 2517-2726, ela liga e agenda um horário com a assistente social ou com a psicóloga, se ela achar que isso vai ser mais confortável para ela. Então é isso, mulheres. Mais uma dica aqui para vocês ficarem atentos, né? E nunca se perder nessa história. Porque às vezes a gente pensa, não, ele fez hoje, amanhã não vai fazer mais, não sei o quê. E está sempre fazendo, então ele vai continuar fazendo. Sim. Se você não der um basta nisso, ninguém vai dar por você. Sim, sempre...
A gente diz, procura amparo, procura apoio, procura ajuda, porque tem vários mecanismos que podem te ajudar a sair, a trabalhar isso e a sair dessa situação e romper o ciclo da violência. Não só isso, como até identificar também, né? Porque às vezes ela pensa assim, não, ele bebeu hoje, ele me bate, tem problema. Quando ele está sóbrio, ele não bate. Mas e aí? Só porque ele está bêbado, ou será porque ele já tem isso dentro dele e a bebida é uma desculpa? Você não vai saber. Então, às vezes, você tem um profissional que vai te orientar para até você poder entender se isso é dessa forma mesmo. Nada justifica a violência, não tem absolutamente nada, não tem bebida, não tem estresse no trabalho, não tem nada que possa ser dito que vá justificar a violência contra a mulher. É isso que a gente precisa entender. Isso é construído historicamente, é o machismo, a forma como a sociedade se organiza, a mulher em condição de submissão e foi submetendo ao longo do tempo a essa situação. E é uma coisa que precisa ser revertida, porque não tem absolutamente nada que justifique essa violência contra a mulher. Nada que possa ser dito pelo homem que justifique o fato dele levantar a mão para a mulher, dele xingar a mulher, dele trancá-la dentro de casa. Não só ela, como os filhos também, né? Pois é, de se apropriar dos pertences dela. Não tem absolutamente nada que justifique essa violência. Essa violência contra a mulher é crime e tem que ser denunciada. Obrigada, Bianca. E Cristina Goldsmith, a senhora que vai falar hoje para a gente como é que vai estar a palestra dos aposentados, aí vai ser agora, né? Nossa palestra Aposentadoria e Sucessão é depois de amanhã, quarta-feira, dia 28. Tá pertinho. Às 18h30. Pertinho. Faltam 48 horas. E qual é a sua dica de hoje? Muito bem. Nossa dica de hoje, aproveitando aqui o contexto do programa, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre a infelicidade de existir violência, né, no ambiente de trabalho. Isso aí ninguém fala. Muito difícil acontecer essa violência que chega ao aspecto físico, né, ao delito de lesão corporal, mas muitos comportamentos no ambiente de trabalho caracterizam violência moral, psicológica, e também, né, o Estado se mete nisso, se mete muito. Existe um crime, né, tipificado no Código Penal, que é o assédio moral, que se aplica a essas relações de trabalho completamente fora de paradigma, fora de parâmetro de um comportamento aceitável no trabalho. E sobre isso, as pessoas, esse assunto já foi bastante difundido, bastante divulgado, a gente tem bastante matérias e entradas na internet. Quem quiser saber o que caracteriza o assédio moral, vai lá, consulta São Google, que está tudo escrito lá. São Google explica para você quando é que você está sendo moralmente assediado. Mas um ponto importante aqui é a gente ter o cuidado, né, nas empresas, de desenvolver as pessoas para comportamentos produtivos. Uma vez identificado esse comportamento em um líder ou em um não líder, porque não necessariamente a violência acontece numa relação em que há alguém que tem poder e alguém que está submisso, muitas vezes ela acontece ao contrário, né, na via contrária. Uma vez identificado esse comportamento, é muito importante que a corporação, a empresa, a instituição pública, enfim, aquele ambiente onde o indivíduo está ali para trabalhar, trate disso. Implemente ações para reverter, para mudar esse comportamento. Isso é muito importante. É importante penalizar, é importante a gente parar, interromper, romper o ciclo do comportamento, que quer que esteja institucionalizado, mas é igualmente ou tão mais importante a gente tratar isso, a gente identificar, não é a razão disso, mas identificar aquilo que a gente quer que seja, né? A gente tem um ambiente onde existe assédio moral, onde existe assédio sexual. Então a gente quer mais do que no ambiente? A gente quer mais fraternidade, a gente quer mais aliança, a gente quer mais empatia. Então vamos buscar as ferramentas. Inclusive, pessoal do RH, né, tem que identificar isso. Falar até uma coisa aqui, né, que a gente já que está falando isso, é porque às vezes tem isso, aí fala assim, que isso é importante, que você já deu essas dicas antes, né? Já. Aí falou assim, mas ela veio com aquela roupinha, com aqueles peitos de fora, ela estava querendo. Não é? Mas aí que eu falo, você não é para com aqueles peitinhos de fora no trabalho. Nada disso justifica esse comentário. Mas também, né? Então o que a gente precisa identificar postura, né, nessa situação? Você deu um exemplo, é legal a gente falar do problema, um exemplo concreto, para as pessoas perceberem quando eu falo identificar e tratar, né?
tem duas coisas a serem identificadas aí nesse seu exemplo. Primeiro, o comportamento da pessoa que está se trajando de forma inadequada para o ambiente de trabalho. Onde é que isso começa? Onde é que a gente faz esse trabalho de educar o indivíduo para que ele entenda qual é a roupa que ele tem que usar no trabalho, no samba, né, no shopping, na praia, na caminhada? A gente está em ambientes diferentes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é também tratar o indivíduo que acha que tem o direito de abrir a boca e fazer um comentário nesse tom a respeito disso. Mostrar a ele que esse comportamento não constrói. Esse comportamento desempodera a fulana que botou a roupa inadequada, tira dela o poder de perceber que ela está vestindo a roupa inadequada. Então, ao invés de dizer, tá vendo, veio com os peitinhos de fora, é muito mais produtivo você chamar o seu colega no canto e dizer assim, olha, eu quero ser honesto com você, quero te dar uma dica, né? Do mesmo jeito que eu observei, outros colegas podem observar, talvez a roupa que você veio hoje não seja a melhor roupa para você vir trabalhar. Isso é uma atitude muito mais produtiva, construtiva, do que o deboche, o escárnio, tudo isso que caracteriza, sim, um assédio moral. Né? Então, a gente também parar um pouco individualmente e perceber quando é que nós estamos tendo comportamentos produtivos e quando é que nós estamos tendo comportamentos destrutivos, improdutivos, comportamentos de déficit. Você não está somando nada. Déficit quer dizer a conta do menos. Você só está subtraindo. O que você está subtraindo do outro? O poder dele até de se autocriticar. Você não está acrescentando nada. E porque isso também não vai influenciar na sua capacidade de exercer o que você foi exercer, né? Não influencia a sua essência, né? A gente tem vários comportamentos, Sônia Monte, a gente faz coisas. As coisas que a gente faz têm consequências. As coisas que a gente faz causam impacto nas pessoas. Agora, aquilo que a gente é muito maior. O que a gente é a nossa essência. E o que a gente faz pode ser mudado. Né? Pode ser modificado. O comportamento a gente muda, a gente desenvolve. Por pior que ele seja, a gente consegue mudar. Quem quiser mais dicas? Telefone 2210-7407. E o meu e-mail, aquele e-mail complicado, cristina@consultingcg. CG de Cristina Goldsmith. Consulting escreve CONSULTING. Depois vem cg.com.br. cristina@consultingcg.com.br. Manda um e-mail para mim, manda a sua pergunta que eu respondo a sua pergunta aqui no ar. Beijo para todo mundo e uma boa tarde. Doutora Tanúbia Brandão. E aí, minha boca tá seca. Vamos falar sobre isso, né? Boa tarde, ouvintes. Boca seca tem um nome, né? Chama xerostomia. A gente não sabe como é importante. A saliva da gente é um dos fluidos mais importantes do corpo humano. E o corpo da gente fabrica de 1 a 2 litros de saliva por dia. Excreta e fabrica nova saliva. Bom, a boca seca é causada pela disfunção das glândulas salivares. E a gente tem cerca de 600 a 1.000 glândulas salivares. Sendo que tem 3 pares grandes, né? Tem 2 glândulas que estão bem aqui na frente da orelha da gente, que a gente chama, quando você tem uma infecção viral, que a gente chama de cachumba, né, que é a parotidite. Bom, agora, quais são as causas da xerostomia, né, da boca seca? Então, existe mais de 50 tipos de causas, né, de etiologia para a boca seca. A ingestão inadequada de líquidos, né, o respirador bucal. Aquelas crianças que têm adenoide, né, o narizinho tapado, ela vai respirar uma quantidade de ar muito maior pela boca e vai provocar a xerostomia. O fumante excessivo, quando a pessoa tem uma infecção intestinal, uma diarreia grande, ela fica desidratada. A diabetes, né, algumas doenças sistêmicas como diabetes, síndrome de Sjögren, radioterapia e quimioterapia, uso abusivo de alimentos condimentados também da boca seca, a pobre higiene oral, né? Tem pessoas que têm um problema chamado hiperidrose, que ela perde muito líquido pelas mãos e pelos pés, chega a pinga. E ela também pode ter a boca seca por conta disso. Menopausa é uma das causas da boca seca, né? Distúrbios emocionais como o estresse. O estresse faz com que... Então todo mundo vai ter boca seca. Muita gente tem um período, né? Quando está no estresse danado, pode ter a boca seca. Remédios,
né, alguns medicamentos, uns mais já com pesquisa em cima, são os remédios para emagrecer, como as anfetaminas. Agora, quais são os prejuízos da boca seca? Já que a gente sabe que a saliva é um dos mais importantes fluidos, né? Os prejuízos. Primeiro, você vai ter dificuldade de deglutir, né? Que você não tem saliva, a saliva ajuda na deglutição. Você vai ter destruição dos dentes, porque vai aparecer cárie, vai ressecar, ele vai ficar friável, pode fraturar. Você vai ter uma coisa terrível, que é a halitose, né? Que é o mau hálito. É isso aqui, eu ia perguntar. Ó. Tem duas perguntas aqui. A Flávia do Catete. Se boca seca dá mau hálito e a falta de vitamina da boca seca, é a Luzinete. Bom, a boca seca, né, a xerostomia, ela dá mau hálito, porque quando a boca fica seca, não há uma troca e não há uma limpeza da película, que a gente chama de biofilme dos dentes, e da língua. A língua fica branca, saborrosa, e é uma das maiores causas de halitose. A gente já falou aqui sobre as causas da halitose. E a outra perguntou vitaminas, né? Que a falta de vitaminas se dá boca seca. A avitaminose, a falta de alguns tipos de vitamina, não dá boca seca. Ela pode dar uma queimação na ponta da língua. Queimação e ardência. Ela pode não há comprovação que dá xerostomia. Há outras coisas que você também pode ter dificuldade de falar, né? Quando você chega aqui e fica pegando a boca. Né? Pode ter também dificuldade de comer, né? Pode causar infecção, porque as bactérias adoram meio ácido e quando não há um equilíbrio na saliva. E a gente já falou aqui que a saliva da gente tem cerca de 900 tipos de bactérias. Então, se você tem boca seca, as bactérias vão adorar ali. Elas vão ficar num ambiente ácido. Mas isso tem... Como é que trata isso? Vamos saber os tratamentos agora, né? Existem várias outras coisas, como a fissura da língua por boca seca, dos lábios. Agora, o tratamento. Primeira coisa para você fazer um tratamento de xerostomia é saber a causa. Se a doença é sistêmica, como diabetes, você vai estabilizar. Se é um tratamento de quimioterapia, radioterapia, por exemplo, como é que você vai estabilizar? O que é que tem que ser feito? Então, existem alguns artifícios, existe um creme dental à base de gel, que ele aumenta, ele fica presente na saliva, fazendo aquela sensação de a boca não estar seca. Existe um sachê de saliva artificial, que você bota na boca, existe... como se fosse uma bala? Assim? Não, é um sachêzinho, um gelzinho. Você bota, ele espalha, ele é meio grudadinho e você sente a sensação que a boca está molhada. Isso para casos mais extremos, né? Existe também, por exemplo, quando é estresse. Estresse, você vai usar estimuladores mecânicos. Né? Quais são? Você vai usar um chiclete sem açúcar, mentolado. Não pode usar muito chiclete, porque o chiclete, ele folga as restaurações. Você vai usar gotas de limão, que ele é um estimulador excelente para as glândulas salivares. Você pode usar maçã, tomar vários copos de água. Então, e não deu tempo mais de concluir, mas a oposição da xerostomia é a cialorreia, a importância, eu vou falar de outra vez, que é a quantidade excessiva de saliva, né, que é um que aí já é o contrário, né, a boca seca, aí é o excesso. Você tem que evitar alimentos também, como cafeína, cigarro, álcool, essas coisas provocam a xerostomia. Então, o pessoal quiser também saber mais, pode estar ligando para você, né? Pode ligar para mim pelo telefone 2225-2109. Ok. Doutor Bernardo, o pessoal, o senhor tinha falado sobre esse tratamento com espuma, o pessoal, que é isso? Vai botar espuma na minha veia? Isso é um tratamento que aqui no Brasil não tem tanta história assim, e veio com esse nome de espuma porque parece uma espuma mesmo. É um líquido que a gente mistura com ar sobre pressão e gera uma espuma, e isso é injetado dentro da varize. E tem uma quantidade maior de esclerosante e tem um efeito maior também. Então quando usado você fala esclerosante, explica para melhor. matar a veia, para derreter a veia. Então ele age derretendo a veia de uma maneira mais forte. Então substitui inclusive a cirurgia. Aí você, em vez de tirar a veia, você injeta essa espuma e ela para de funcionar, e ela derrete, fica inativa. ela some. Ela some? Ela some. Nossa! Pode ser usado para as varizes muito grossas, como para as fininhas também. Essas microvarizes que o pessoal também, faz? para as microvarizes. Agora, ela está perguntando aqui, porque a gente falou muitas varizes de perna, mas as pessoas não têm varizes em outros lugares do corpo? Na verdade, as varizes esofágicas no rosto, para as de rosto, as microvarizes de rosto, o melhor tratamento eu acho que é o laser. Porque a pele é muito fina, então qualquer outro tratamento, se faz escleroterapia convencional, injeção convencional, mas fica muito roxo, então o resultado para rosto de laser não tem comparação. Então realmente a espuma e a escleroterapia é mais para de perna, realmente. Para de perna, né?
Então, você tinha falado dessa coisa do laser, realmente. Agora, o laser ele serve para qualquer varize em qualquer lugar? Na verdade, tem 2 tipos de laser. O transdérmico, que fala, o nome já diz, é pela pele, é para as microvarizes. E tem o laser endovascular, que você fura dentro da veia e passa um catéterzinho, passa um caninho dentro da veia e ele tem um laser na ponta. Ele derrete a veia por dentro também. Então, esse substitui a cirurgia e o transdérmico substitui a pele. Então é isso, gente. Até a semana que vem, o pessoal fala assim, queria mais, mas não tem. Então, semana que vem voltamos com Elas São Mulheres. Na próxima segunda-feira, às 17 horas, voltamos com Elas São Mulheres, aqui na Tropical 830. Até lá!